Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Papo Musical, um podcast em oferecimento da Escola Método Musical. Se você quer aprender a cantar, tocar um instrumento musical, não deixe de conhecer a escola mais bem avaliada de Londrina. Estou deixando aqui um link na descrição. Entre em contato conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Hoje, a minha entrevista é muito especial. Eu estou aqui com uma pessoa que dedicou a vida para a educação, para a arte. Ela é professora, escritora, Denise Modernel. Tudo bem, Denise? Meu nome tem uma coisa curiosa. Além Thiago. de elegante, que mais? Não, o meu pai dizia o seguinte, que na minha família havia... Ele era uruguaio, né? Aham. Havia uma pessoa que era um pouco preguiçosa e o outro que não era muito inteligente, porque o nome é francês, é Modernet, com 2 T's. Ah, Então, a preguiçosa botou um T só e a pouco inteligente não cortou o T. Aí virou Modernel. Para nós soou bem elegante, para mim. Assim. Mas é um prazer ter você aqui, Denise. A gente, né, nos conhecemos há pouco tempo, ali, dia 2, no lançamento do livro que você escreveu aqui, Alienada é a Mãe. Tem uma edição. E essa aqui é minha, tá, pessoal? Tem uma dedicatória, tudo aqui, ó. Tá aqui. E eu fiquei encantado, né? Uma por você estar lançando o livro ali. Eu gosto de ler, né? Não sou, de repente, aquele conhecedor, mas eu gosto bastante, estou sempre lendo. E lá, né, no seu lançamento, você também me informou que você tem formação em música, em acordeon. Isso chamou muita atenção e se deu o convite aqui para o nosso Papo Musical. A sua vasta carreira na educação e também associando... E vasta mesmo, né, Thiago? São 58 anos. 58 anos é bastante coisa, acho que vai somar muito com a mensagem que a gente está procurando deixar aqui no Papo Musical, né? Que é levar a cultura, levar a arte para as pessoas que, de repente, ainda não vê dessa forma, né? Eu acho extremamente importante a minha origem musical, ela é, assim, pelos avós, né? Eu me lembro muito que eu era bem criança, devia ter 6, 7 anos, e o meu avô, ele chegou a ser, inclusive, alfaiate do Getúlio Vargas. E eles eram amigos, Nossa! inclusive. Meu avô tinha uma situação bastante interessante. E eu me lembro que na rua que ele morava, tudo que se comprava primeiro era maravilhoso, né? Então, foi a primeira televisão da rua, que era preta e branca, né? Sim. E aquele, eu não sei como é que se diz hoje, né? Mas era um lugar para música, né? Mas era enorme, né? Só se ouvia 78 rotações, né? Aquele que quebrava com facilidade, então as crianças, os adolescentes não podiam mexer, só as pessoas de idade. Não podia pôr a mão ali. Pois é. Não, e eles, eu me lembro muito bem que eles tocavam muito, né? Colocavam um disco ali e saboreavam, né? Então, Sentavam em volta ali e tal. eu me lembro também muito curiosamente, que quando eles brigavam, eles não discutiam, eles não falavam, eles pegavam e colocavam o disco. Então, colocavam o disco com a coisa que eles queriam que o outro soubesse. O disco que dava bronca. A letra era direcionada. Então, eu ouvi música desde muito cedo, né? Entendi. Gostei de música desde muito cedo. Minha mãe também estudou música, né? E eu comecei a estudar também teoria musical e harmonia. Legal. Né? E me formei em teoria e harmonia. E tocava acordeon. Nossa, sempre gostei, incrível. eu sempre amei piano, né? Mas eu tocava acordeon porque o acordeon era a moda na época, sim, né? É maravilhoso. Pois né? não, mas eu estudava tanto que, para você ter uma ideia, uma das peças que eu toquei numa prova, né, no conservatório foi Rimsky-Korsakov. Era uma coisa assim, de peças
né, Dificílimas. clássicas, né? Sim. Realmente não era nada... Tocava, lógico, é óbvio que você toca o popular, né, que Certo. é um Gonzaga da vida e tal, né, Sim. que é maravilhoso, por sinal, mas tocava também músicas, né, já clássicas, né, mesmo no acordeão, né. Sim, nessa idade, assim, que a música começou a fazer parte, assim, de você entrar na escola, se formar, você tinha quantos anos, mais ou menos? Olha, eu estudei música de 8 anos até 14 para 15 anos. Ah, Eu me formei bastante cedo, bem cedo, bastante bem cedo, cedo. na teoria E musical aí e harmonia. depois que Eu tenho diplominha. Com a mudança agora, né, do Rio de Janeiro para cá, eu comecei a mexer em pastas que eu não via há muito tempo, né, e ali estão os diplomas, né, de música, tão interessante isso, né. Que legal. E depois despertou o gosto, a sua dedicação à educação, né, assim, a música tudo bem, mas daí a sua parte como professora, depois disso. Eu inclusive eu estou colocando muito a minha vinda para Londrina, que estão acontecendo coisas muito boas, muito interessantes, né. Legal. E uma delas é que em todas as caixas que eu tenho aberto, né, da mudança ainda, né, que eu ainda não terminei a mudança, eu tenho textos que eu escrevi aos 10 anos, 12, 13, Nossa, Denise, 14 anos, que eu estou redescobrindo. É, que interessante. pois é. Então eu sempre gostei muito, né. De uma certa maneira, eu acho que eu era muito introspectiva, né, porque eu era filha única, né, Entendo. e os irmãos da minha mãe eram pessoas mais velhas também, né, vivia com meu avô, com a minha avó, né, que a mamãe Aham. se separou muito cedo, então vivíamos ali na mesma casa com pessoas mais Sim. velhas, né. Então eu acho que, por essa introspecção, eu gostava demais de ler e de escrever. Era uma maneira de me comunicar comigo mesma, Que né. interessante e de É. repente até uma companhia ali, né. Com Com certeza, com certeza, né. certeza. Eu leio textos hoje que eu me espanto, né, porque eu digo: "Gente, como é que eu com 10 anos ou 12 ou 13 anos eu escrevi", né, esse esse rememorar, esse relembrar, esse fecundar ideias, sabe. É engraçado, né. É muito interessante, eu admiro muito, né, até comentei com você lá no lançamento, assim, qual deve ser a satisfação de você ter uma obra, um livro escrito, deve ser muito gratificante. E é interessante, porque aqui em Londrina muita gente está achando que foi lançado em Londrina. É, eu Não, vi aqui, acho a que você segunda acho que você edição, já né. sabe não, e É. ele na verdade seria a 9ª Ah, não. edição. Ela a menina, a editora, quando colocou a 2ª edição, que eu vi depois, eu achei estranho, porque o que aconteceu, quando eu lancei o livro foi lançado em 96, né, Hum, e ele teve assim, uma repercussão que foi acima do que eu imaginava. Na que época, interessante. talvez, porque quando eu resolvi escrever um livro, um amigo meu, escritor também, o Flávio Braga, até ele faz a orelha, né, do livro, Sim, ele disse: "Denise, com a experiência toda que você tem de literatura e com essa meninada e tal, o que está acontecendo com a literatura? Só a literatura infantil e literatura adulta. Não há literatura para um jovens. Então tem um seria interessante você escrever, você contar isso, você falar sobre isso, né". E eu acho, exatamente porque havia pouquíssimos livros para jovens, que o livro foi muito adotado nas escolas. entendi. Então, cada Ele entrou edição como uma necessidade ali, cada né. edição de 3.000, para você ter uma ideia, se foram vendidas 7, 8 edições, foram quase 30.000. Né, e Nossa. uma surpresa enorme para mim, porque sendo adotado em escolas, você não imagina onde pode ser adotado, né, porque eu fui para Belo Horizonte, eu fui a Salvador, eu fui a cidades do interior, né, ali no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, né, que eram escolas Sim. bem simples e tudo. Eu inclusive conto sempre não sei se eu cheguei a falar isso naquele dia, né, que eu não podia falar tanto, né, Tava mas che
uma das surpresas, uma das coisas muito assim impactantes para mim, foi numa escola da Baixada Fluminense, uma escola de pessoas pobres, né, que compraram o livro na época com dificuldade, né, Sim. ou os livros foram doados pela própria escola. Mas quando eu fui fazer a palestra, uma das coisas primeiras puxa, mas foi a senhora que fez o livro? Eu falei, foi. Mas é uma pessoa muito jovem que fala aí. A sua Exato. linguagem é essa? Eu digo, eu tinha 46 anos na época, né? Então eles primeiro se espantavam Sim, porque eu tinha mais idade. Como é que eu podia pensar como eles, né? exatamente. E depois eu sempre fui meio macabra assim para fazer algumas coisas. Como havia quase 400 meninos, eu resolvi fazer uma brincadeira para avaliação. Peguei o livro, pendurei o livro e pedi: "Ninguém tem um isqueiro, um fósforo?" E eles ficaram assim, sabe? Primeiro Será que preocupados, ela. que na época o pessoal, se tem fósforo, está fumando, né? Então eles não podiam falar muito isso, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, um deles falou: "Tenho". Aí eu peguei o livro, pendurei, botei assim de isqueiro e coloquei e perguntei: "Posso?". Aí todo mundo: "Não, não, 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 professora, não, professora". E aí um deles, que estava assim na terceira ou na quarta fileira, virou-se para mim e disse assim: "Pode sim, professora". Você imagina que os outros quase que Deu. caíram em Sim, cima sim. dele, né. Só que ele imediatamente levantou-se e virou-se para mim: "Pode sim, professora, porque o que está aí, já está aqui. Nossa, que Quer já dizer, o tinha que está aí no livro já está absorvido. no meu coração". Que fantástico. Eu fiquei Foi uma das coisas marcantes, assim, eu fiquei muito emocionada. E o que que aconteceu com o livro na época? Para você ver que loucura, um livro, um simples livro, né. Sim, Eu fui convidada ao Sem Censura, que existe até hoje, né, um programa da TVE, 2 vezes, fui a primeira vez, depois houve uma procura muito grande, porque eles, né, as pessoas depois do programa mandam perguntas, né, então sim. eu fui convidada a A segunda segunda. vez e fui, e num terceiro momento haveria um programa que tinha um valor que o governo estava dando para esse programa sair, né, que era o primeiro programa de teleeducação do Brasil, chamado Um Ah, Salto para o Futuro. E aí me ligaram de lá da TVE, me convidando para ir, né, para fazer um teste e tal. Como havia professores que depois do programa ficavam respondendo perguntas, eu achei que fosse por isso, né. Quando eu sim. cheguei lá: "Olha, entra ali e faz a gravação". Eu digo: "O quê? Que gravação?". Você vai ser a apresentadora. Não, não, e Não, foi sim, e trabalhei foi? 4 horas, 4 anos num Nossa! salto para o futuro, que foi uma experiência, assim, extraordinária. Porque o que que acontecia quando eles falavam em teleeducação, você tinha um horário à tarde, né, tinha uma apresentadora e 2 professoras. Então, Aham. eu de língua portuguesa e do lado a professora de história, por exemplo, né, Certo, ou Denise e matemática. E certo. aí eles juntavam professores nos estados, né, nas capitais, e eles faziam as perguntas diretamente. Isso aí não existia. Isso Sim. foi o primeiro programa de teleeducação, por isso que eles chamavam de teleeducação, Então, você respondia perguntas para para professores. Então era uma professores, preparação para para os professores. professores. Que Né, incrível. e foi, assim, uma etapa da minha vida muito interessante, né, porque você acaba conhecendo pessoas, né, extraordinárias, né. Imagino. Ô Denise, e tudo que isso que você viveu, você acha que, né, nessa época tinha essa carência do livro, da literatura para os adolescentes. Uhum. Hoje está melhor isso ou não? Olha, eu acredito que as pessoas estão lendo mal. Mais, porém mal, né? As escolhas não estão muito adequadas, né, estão muito em cima, eh, de textos que possivelmente não tenham a ver com a idade, né, com a ideia deles, né. Ou então, não leem porque não aprendem a ler.
Sim. Porque o aprender a ler não é só você pegar e ler sistematicamente, né? Sim, Você tem que gostar do que você está fazendo, exato. né? Você tem que apreciar aquilo. Então, eu acho que muita gente, inclusive os adultos também, muitas vezes, né, com o celular, com todas Eu as coisas li. rápidas, Sim, né? sim. As Eu notícias li algo rápidas. que, né, a gente está até lendo mais, só que frases curtas, por causa as redes sociais estão fazendo com que Uhum. as pessoas leem mais. Só que é só coisas passageiras, né? Assim, bem rápido, é um carrossel do Instagram, algo assim, e Uhum. não tem uma profundidade na leitura. Não sei, eu vi essa pesquisa, até eu recebo um e-mail de um jornal, e aí eu reparei isso daí, achei interessante, né? Lendo mais, porém, Mas isso, como isso você aí, disse. isso aí é muito verdadeiro, sabe? É, Para começar, eu estava brincando contigo, né, falando sobre cantar, né, uma música e tal, mas o que acontece é o seguinte, eu acho que os professores, eles, eles ficam muito quadrados para o trabalho deles. hã, Isso não quer dizer, veja bem, eu sempre uhum, fui uma professora altamente exigente, certo. sabe? Para você ter uma ideia, agora há pouco tempo, deram um prêmio para um secretário, eu não sei se de educação, então não me lembro exatamente, lá no Rio de Janeiro, porque ele estava fazendo um trabalho contra o celular nas escolas. Certo. Então ele ganhou esse prêmio. Aí eu coloquei lá no Facebook, falei, bom, eu vou dividir o prêmio com ele, né? Sim, Porque eu tive a minha última escola, ela durou 14 anos e nunca usamos celular. era proibido, aluno Não, nas eles faziam o seguinte, havia umas caixinhas na entrada, eles uhum, colocavam o celular, assinavam, né, pelo risco de perder e tal, e não se usava o celular. Só usávamos o celular quando o professor solicitava para algum tipo de atividade. E o que eu percebi, Thiago, foi uma coisa impressionante, né? Com isso, eu me incentivei, mesmo sendo uma escola pequena, eu nunca passei de 180 alunos, eu tinha turmas de 12, de 18, quer dizer, hum, não era uma escola que desse dinheiro, né? sim. Mas eu me animei, inclusive, a fazer um cinema. Eu tinha uma Olha, sala de cinema. que legal. Nós tínhamos uma sala de música. Nessa sala de música, nós tínhamos uma bateria, tínhamos um piano, teclado e tal. E o que você mais percebe quando eles se afastam, né, do celular, que eles conversam. Eles jogam bola. Entendi. É. Não, porque uma das coisas, logo no início, obviamente, isso aí foi uma coisa que fui aprendendo a fazer, e acabei fazendo de uma forma Aham. rigorosa, mas eu resolvi fazer isso porque havia um banco onde ficavam 3, 4 meninos, e um dia eu cheguei perto deles e eu falei: "O que que vocês estão fazendo?". "Ah, professora, a gente está conversando". Sabe o que que eles estavam fazendo? Conversando Entendi. um telefone para o outro, eles não falavam um com o outro. Comunicação, né. A comunicação Nossa, era só pelo eu telefone. atendo pessoas, né, diariamente pela escola, e eu já cheguei a atender diretamente adolescente que, por celular, eu tive a impressão de estar conversando com um adulto comunicativo e tal, até E tem pessoalmente trocas de não. nossa, Denise, quando sentou, né, que lá na escola é assim, eu convido a pessoa para ir na escola, para conhecer metodologia, para poder explicar, né. E esse adolescente me marcou, ele sentou na minha frente, ele abaixou a cabeça, e ele só respondia de cabeça baixa, ele não olhava para mim. Às vezes, assim, eu fazia mais perguntas para poder ter uma conversa, né. E eu não acreditei que era a mesma pessoa que estava falando É comigo no interessante, WhatsApp. né. De cabeça baixa, assim, quando erguia, que trocava o olhar, era muito rápido, já abaixava a cabeça. E isso foi marcante, eu não esqueço desse episódio, falei: "Meu Deus", né, Não, eu achei uma que coisa tão absurda, como é que você pode sentar ao lado de alguém, você ter 2 ou 3 rapazes, né, porque tinham 14, 15, 16 anos, e uhum. você chegar perto, e "O que que vocês estão conversando?". "Ah, professora, agora não, né, tal". "Agora não, por quê?". "Não, porque eu estou respondendo fulano, o fulano estava do lado". Aí o outro respondia com o outro que estava do lado. Digo: "Gente", É, sabe, aí eu conversando com o grupo da escola, e eles
princípio, ficaram muito temerosos, né? Sim. E houve situações, inclusive, de quando os pais chegavam com o filho, e eu dizia, olha, aqui não usamos celular, o filho olhava para o pai, Não quero. aquele filho que manda no pai, aqui eu não quero. Sim. E iam embora e tudo bem. Então, a minha escola era excelente porque ficava na escola quem realmente queria. Exato. Quem queria aprender, quem queria, sabe? O cinema era um negócio fantástico. Porque a gente escolhia um filme e depois a gente debatia, depois eles faziam conceitos, faziam questões, né, sobre os filmes, né? Aí você ia para a sala de música, né? Então o pessoal realmente queria estar ali com a professora de música para aprender, para cantar, Então era diferente, até o futebol era diferente. Era diferente. As pessoas estavam ali com muita vontade de estar. Que legal. É. E, Denise, com a sua experiência na educação, como que você entende que a música, a literatura, a arte ajuda no desenvolvimento dos jovens como ser humano, no desenvolvimento principalmente dos adolescentes? Eu acho que, basicamente, Thiago, entra a questão da emoção. O primeiro pilar, assim, você digamos que é a emoção. mexer com a sensibilidade, né? Você conseguir penetrar, porque o que acontece, hoje, inclusive, meu filho e minha nora estavam com o meu neto, que tem 11 anos. E aí eu estava conversando com ela e ela disse assim, porque o João, ele permite tudo, ele quer conversar, e vai permitindo tudo. De vez em quando tem que dar uma sacudida, tem que... Então, o que eu acho é que, em geral, os adolescentes, eles se unem muito para conversar e tal, mas eles não geram essa emoção por uma palavra, por um som que você possa ouvir, né? Vou te dar um exemplo que eu acho que é um exemplo maravilhoso. Certo. Eu tenho um neto que é espanhol. A gente está indo até amanhã, né, para a Espanha. O João, ele conhece música popular brasileira que eu fico assim de queixo caído. Ele ama música, ele estuda lá no conservatório, né? E ele foi, inclusive, para a Júlia fazer um curso de 2 meses, né? Nós conseguimos, com toda a dificuldade financeira, aquela coisa toda, conseguimos uma pessoa. E ele tem uma sensibilidade, é impressionante. O que ele conversa, o que ele coloca para a gente, em termos de filmes também, que seleciona. Então, eu acho o seguinte, eu basicamente não vou falar nem só na música, mas a literatura. Quando eu digo aprender a ler, você não precisa... Eu não começava a ensinar meus alunos pegando Machado, sabe? Pegando um texto complicado, difícil e tal. Eu fazia o seguinte, eu escolhia um autor vivo, eu dava o livro para eles, as indicações, debatíamos e tal, e depois o autor ia até a escola para poder falar com eles. Que experiência. Para você ter uma ideia, uma grande experiência que eu tive, porque eu tinha um amigo, né, que ele tinha a 2ª maior distribuidora de livros do Brasil, que era o Estélio. Ele realmente... E eu o visitava muito. E com essa experiência de falar com os alunos, de levar livros para os alunos, eu chegava lá e dizia, Estélio, o que você acha? Que esse livro aqui e tal. Aí um dia, ele virou-se para mim e disse assim, olha, leva esse livro, eu acho que vai ser interessante. O autor está sendo muito discriminado, está tendo muito problema e tal, mas eu acho que vai ser interessante. Agora, o único problema é que você faz a palestra às 8 horas da manhã. Ele só acorda meio-dia, 1h, isso aí vai ser complicado. Eu falei, pois é, mas a gente vai conseguir. Coincidentemente, ele sabia de tudo que acontecia no Rio de Janeiro, né? 2 semanas depois, houve uma inauguração de uma livraria, né, na Zona Sul. Ele me ligou e disse, Denise, olha, aquele cara vai, hein? Aquele autor vai, vamos lá, hein? Falei, tá bom, tudo bem. Vou apoiá-lo. Olha, e eu tinha aplicado o livro
lá no Anglo-Americano, e foi um sucesso absoluto, sabe? Foi muito interessante. Foi tanto, o sucesso foi tão grande que nós tínhamos meninos rapazes, moças, né, que tomavam conta das turmas e que ficavam nos corredores e que colocavam um livro assim que não podiam, né? Não podiam ver que eles estavam lendo e tal, e quando passavam ou o patrão ou a diretora, eles guardavam correndo o livro. Não, interesse absoluto. Aí fomos, chegamos lá, imagina, né, uma livraria interessante, bonita, moderna, na Zona Sul, né? Sim. E ele estava lá com a esposa e num grupo. E o Stélio me colocou no grupo, né? E começamos a conversar e tal. Lá pelas tantas, o Stélio virou e disse assim, o que você acha do professor? Você gosta de professor? Ele falou, olha, eu gosto, admiro muito, porque só para você ter uma ideia, a minha sobrinha estuda numa escola da Barra e ela é apaixonada pela professora dela. Queria eu poder conhecê-la. Aí virou o Stélio. Muito prazer, Denise Modernel. Que surpresa, hein? E você não imagina quem era ele. Paulo Coelho. Nossa! Pois é, foi o Alquimista. Sim. E o Paulo Coelho, no início... O que você estava apresentando foi o Alquimista. Foi o Alquimista. E o início dele foi dificílimo. Basicamente, por causa das drogas, toda essa ligação, né, que você sabe. Sim. E foi bem difícil. E aí... Nossa, Denise, Aí ele me convidou para trabalhar com ele e trabalhamos juntos quase 5 anos. Olha só. Ô, Denise, você está aqui em Londrina há quanto tempo? 1 ano e 4 meses. Um ano e 4 meses. Porque eu tenho essa impressão, tá? Porque a escola de música eu até conheci através do Rio de Janeiro. E você vê uma diferença grande, assim, por exemplo, essas experiências que você teve e tal, de encontrar grandes escritores, de conhecer, acho que aqui já pelo menos, é mais difícil, né? Você tem bastante diferença, assim, em relação à de cultura? Você acha que o pessoal lá é mais cultural, tem mais do que aqui? Olha, eu vou dizer para você que eu fui muito bem aceita aqui em Londrina. Estou me sentindo feliz por estar aqui. Era um grande medo que eu tinha. Que legal. Porque eu tinha um grupo de amigos fantástico, né? Você está falando, porque você teve essas experiências e tal. Eu tive uma experiência... A minha filha até diz, mãe, não fica falando essas coisas, que as pessoas acham que você é metida. Mas não é. Eu conheci pessoas extraordinárias. Então, quando eu falo nessa pessoa, especialmente, que eu fui apaixonada por ele, né? Uhum. E ele só gostava que eu chamasse de Carlos, porque os amigos tinham que chamar de Carlos. Só que ele era simplesmente Carlos Drummond de Andrade. E você tem referência dele aqui no livro, né? O Carlos Drummond era espetacular, é genial. Agora, veja bem, a única dificuldade que eu tenho em Londrina, e eu tenho reclamado bastante sobre isso, porque lá no Rio, por exemplo, eu morava na Barra da Tijuca, então tem vários, né, teatros próximos e tal. Isso. E você sabe constantemente tudo que vai acontecer ou que está acontecendo. Aqui em Londrina... Não sabe, né? Não sabe. Olha, eu vou te falar um episódio, que esse episódio é estranho, né? Sim. Uma das pessoas também que eu conheci muito, né? Era um ator, né, que era o Paulo. E aí, Vinícius me chama para ir jantar na casa dele, meu filho. Eu fui jantar. Quando ele me trouxe de volta ali no centro, à noite já fica meio, né, deserto e tal. Aí Vinícius, não, mãe, entra, hein? Entra agora e tal, e tal. E eu não entrei. E aí eu falei, não é possível, tem um caminhão aqui, né, com uma placa do Paulo, né, Aí eu fui na Secretaria de Cultura do lado, o rapaz disse, não tá ninguém aqui, não. Aí fui lá no Vila Rica. Certo. Ele estava fazendo a peça dele agora, que é a autobiografia autorizada. Ninguém sabia. Ninguém estava sabendo. Não, e detalhe, só para você ter uma ideia, não foi pago. O rapaz, quando eu entrei, ele falou, não, pode entrar, que é gratuito e tal. Tinha metade de público.
Então, eu acho que essa divulgação é que é complicada. Então, Muito pouca coisa a gente fica sabendo, a gente só sabe depois só sabe o que depois, aconteceu. exatamente. Então, talvez esteja mais relacionada a não divulgar do que a não realmente existir, né? Porque a gente, às vezes, tem a impressão que não tem muito, que nem lá tem no Rio, né? Tem teatro, tem, né, as orquestras, o pessoal fica sabendo. Enfim, em São Paulo a mesma coisa. Mas nós já fomos, eu com a Yara, nesse ano, né, que eu estou aqui, Aham. em várias Vários. peças e também música, mas isso é porque eu vasculho, porque ela vasculha, porque a gente fica procurando saber. E para dar certo tem que estar mais assim, né, escancarado ali para a população, né? E É. aí as pessoas acreditam que começa a pegar gosto, começa a conhecer e tal, e assim propaga, né? É. A Eu, questão. eu fiquei muito feliz, muito satisfeita com a noite do lançamento, Foi maravilhosa. porque, inclusive, o Bruno, né, que foi o músico, né, ele falou, Denise, mandou um recado depois para mim, Denise, eu já fiz isso várias vezes e sempre era assim, quadradinho e uma coisa muito, sabe, todo mundo meio sem graça e tal, não conversava, não ria. E lá estava todo mundo bem, todo mundo feliz, todo mundo satisfeito por estar ali. Aí eu disse, olha, mas tem que ser assim, Sim, né? A arte, para sim, mim, ela é assim, é alegria, é sentimento, né, é exato. vontade de estar, né, com as pessoas e tal. Eu acho que isso é muito importante, né. E a música então, meu Deus do céu, eu vou ser a primeira a ir lá depois da viagem a Ah, sim, a eu conhecer. quero te Não, receber porque lá, eu tenho sim. muita vontade de voltar a tocar, né. E você já tá Então, parada assim, parada já entre aspas, já há quanto tempo, já mais ou menos? há muito Já tempo, faz há bastante bastante tempo que você não tempo. pratica. Eu teclado eu toco um pouquinho, alguma Aham. coisa, né, mas eu quero tocar piano. Maravilha, mas acho que você vai gostar lá da escola, viu, Acho que Denise? sim, com certeza, com certeza. E Ô, te agradecer também a você comparecer, né, no relançamento e as pessoas realmente muito queridas, né. Eu tenho me sentido muito bem aqui. que legal, que bom, que bom. Apesar, né, de Bem eu fechei minha recepcionado. escola depois de tantos anos, né, me distanciei do lugar que eu amava muito, que era ali na Barra da Tijuca, que era o meu condomínio, mas eu estou me sentindo muito bem recebida aqui, e isso faz bem, Com certeza. né. Esse Isso aconchego, né? rejuvenesce. É verdade. É assim que eu vi, né, o o Vinícius colocou no grupo lá da academia, né, que é a academia do nosso mestre Magu de jiu-jitsu. Então ele colocou assim que eu vi, eu falei: "Nossa, eu vou", porque primeiro que eu estava perto da escola, né, e eu gosto, me identifiquei, falei: "Não, com certeza eu vou". E fui e adorei, né, o lançamento, vocês receberam muito bem, eu não conhecia ali o Vinícius, foi ali que eu te conheci, mas achei incrível lá, Eu parabéns. inclusive, eu ligo muito para o sentimento, né, das pessoas, do que elas dizem, né. E, por acaso, um rapaz lá do prédio da mamãe também, que eu não só conhecia, assim, por bom dia, boa noite e tal, ele chegou a ficar ajoelhado ali do lado quando eu estava fazendo a dedicatória, e ele virou-se para mim e disse assim: "Eu não te conhecia, mas eu conhecia o Magu, eu conhecia o Vinícius, Sim, achava ele tão educado, uma pessoa tão séria, tão querida e tal, e o João também". Aí ele falou: "Agora eu sei por que que eles são assim". tem tem raízes. A mãe brava, né, mãe dura. Ô Denise, nós estamos falando de arte, de sentimento e tal. Já 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 ficou, assim, claro para você, que seja algum aluno seu, alguma pessoa, assim, no qual você poderia destacar a diferença de quem, passa pela adolescência, que tem esse contexto, que ganha essa sensibilidade com a arte, com a música, em forma geral, e quem não tem acesso, consegue notar, é possível notar uma diferença na fase adulta ou mesmo na adolescência ali? De personalidade, de interpretação das coisas? Olha,
Eu acho que você não pode identificar isso imediatamente. Eu acho Tem que é que haver um convívio. convívio. É Sim. convívio, né? Aí vou te dizer uma coisa que aconteceu hoje que foi muito engraçada. Eu fui fazer um exame e me sentei num lugar onde havia 2 menininhos iguais. Ah, Aí eu olhei para o lado e perguntei: "Vocês são gêmeos?" Aí ele falou: "Eu sou o Daniel. Somos gêmeos, sim." Aí eu brincando com ele, eu falei assim: "Você sabe como é que se chama gêmeo lá na Espanha? Son gemelos." Aí ele olhou para mim, achou estranho, sabe? Mas você acredita que nós começamos a conversar? O outro irmãozinho foi para o exame lá com a mãe e ele começou a me dizer que ele amava língua portuguesa e que ele tinha aulas segunda, terça e quarta e que ele gostava demais da professora e que ele lamentava quando chegava quinta e sexta, porque já não tá... tinha aula de língua portuguesa. Olha só. Aí o que que eu fiz? Eu tinha um livro meu, né, O Alienado, que estava dentro da bolsa. Certo. Aí eu disse para ele, falei: "Olha, Daniel, você vai fazer o seguinte, você gosta de ler?" Aí ele falou: "Mais ou menos." Eu falei: "Que idade você tem?" Ele falou: 12. Eu falei: "Tá ótimo, então. Então você vai fazer o seguinte, você vai me fazer um grande favor. Eu vou dedicar esse livro para você e para o seu irmão. Eu quero que você leia, quero que ele leia. Depois vou te dar meu telefone para a gente poder falar sobre isso, né?" Aí eu disse assim para ele: "Como você se considera como gêmeo? Vocês são muito parecidos?" Aí ele falou assim: "Não, nós não somos parecidos." Ele mesmo, olha só. Ele mesmo já tem essa percepção, né? Interessante, né? Muito. A impressão que me deu é que ele, ao falar isso, ele estava dizendo assim: "Eu estou aqui conversando com você." Ele não conversaria. É porque, né, eles não têm essa parte, de repente, essa percepção que nós temos só da parte física, né? Eles estão ali no dia a dia, no dia a dia, né? com Mas o todas que eu as achei diferenças, né? muito interessante é que ele disse assim: "Eu gosto mais ou menos de ler, mas eu gosto muito de língua portuguesa." Aí quando eu pensei assim, ele deve gostar muito da professora também, a professora. Então isso é uma coisa muito importante, Tiago. Como é importante essa identidade, sabe? Sim. Às vezes, eu posso te contar assim, 1000 histórias interessantes. Para você ter uma ideia, eu trabalhei, né, o meu segundo marido é professor de física, de matemática e de Nossa. cálculo, e é um dos geninhos aí do Brasil, ele é muito conhecido, professor Lincoln. E nós trabalhamos no Impacto, né? E o Impacto era um curso que era o melhor, não conheço outro igual. E quando nós entramos, eles só preparavam para o IME e para o ITA, Instituto Militar, né, de Engenharia, certo. e Instituto Tecnológico de Aeronáutica. E o que aconteceu? Surgiu um menino que não tinha condição de ficar ali, não tinha dinheiro para pagar o curso, Certo. né? Daniel. E depois ele ganhou um apelido, inclusive, posso contar isso? Porque ele resolveu falar para os meninos que ele era virgem. E os meninos falaram: "Então você é..." Aí falaram um nome meio feioso. Eu falei: "Gente, pelo amor de Deus, ele é pureza." Bom, ele hoje é oficial de marinha, graduado e tal, e ainda é conhecido como Daniel Pureza. Mas resultado, Olha o que só. aconteceu com o Daniel? Ah, Daniel sabia muita matemática, sabia muita física, mas escrevia com muita dificuldade. Eu dava aula de redação, né, para 80, 90 numa turma só. Só que o que eu queria fazer com o Daniel era uma maldade. Eu dava um tema para ele, ele fazia. Eu não dava outro tema. Ele tirava 2 na redação, aí eu devolvia. Aí escreve de novo. Eu só liberava para fazer outro tema se ele tirasse 6. entendo. Então ele ia ter que ir melhorando, melhorando, melhorando. O que aconteceu com o Daniel? Daniel passou para a escola naval. Passou com 9 em física, 8,5 em matemática, português 4, redação 6. Que é Porque o que era a ele média construiu, 6 com 4 era a média 5.
Entendi. Você vê? Olha só. Ele tinha uma dificuldade, ele queria muito, ele era muito estudioso, sabe? Então, o que aconteceu? Enquanto eu dava 1, 2, 3 redações, para ele eu dava 20. E ele Entendi. fazia, Ele fazia. e ele tinha vontade, e ele queria conseguir, né? Pra você ter uma ideia, o pai dele era uma pessoa tão simples, que ele só acreditou que o menino tinha passado para a escola naval, quando ele apareceu fardado. Não. Deve ser uma De satisfação. muito tanta grande. simplicidade. Ele era um guardador de carros, né? Sim. Na rua, né? Então, Daniel realmente é maravilhoso. Daniel, hoje, isso me dá muita alegria, né? Ele se casou e ficou bastante tempo sem ter filhos, né? Porque a esposa é médica, então fazendo cursos e tal. E Estudando. agora nasceu a Maria Clara. E Nossa. toda E você semana ele manda uma tem- fotinha da Maria e você- Clara, um sim. vídeo. E você traz esses seus Ah, alunos, com né? certeza. Com muita Com certeza. clareza de todos É. os momentos. É, e eu tenho um tal. outro também que era. Dá pra ver que fez parte ali, né? Não, com da sua certeza. vida. Eu Que tenho um outro interessante. que, quando ele me liga, ele liga: "Oi, mãezona." Olha, que legal. É. Mas Isso é eu muito bom. acho, por incrível que pareça, como eu disse a você, eu sempre fui bem rigorosa. Eu não fui uma pessoa assim, facilitadora, sabe? Entendo. Eles tinham que vencer realmente, eles tinham que correr atrás, os alunos. Esses anos todos de escola, eu tenho muitas alegrias, muitas alegrias. Outro dia eu recebi um recado de uma menina também que nós trabalhamos com ela desde os 16 anos, 17. O nome dela é Tatiana Hungria. Ela foi 01 na AFA, na Academia da Força Aérea, né? Nossa. Pois é. E foi 01 o tempo inteiro. Hoje ela é full coronel e estava representando o Brasil fora do Brasil, no Egito, sabe? Pessoas Que assim, maravilha. simples, né? E que chegaram E através. que correram atrás, com muita vontade. Então, eu sempre disse para os meus alunos, Thiago, que eu nunca acreditei em desconhecimento. Nunca acreditei em burrice. Não existe. Ou você quer, ou você não quer. Entendeu? Interessante. Então, sim. você realmente... E para tudo. Quando eu falo nisso, eu não falo só em matérias de escola e tal, até na própria música. Exato. Tem gente que diz: eu não dou para isso. Eu não sei. Né? Não insiste. Né? Não procura ouvir, não procura Se conectar se com aquilo, conectar. né? Exatamente. Né? E é muito importante. Eu falo sempre uma frase, inclusive ouvi uma palestra agora há pouco tempo lá na biblioteca, foi meu segundo encontro lá na biblioteca, né? Aham. E aí, no final, vários escritores estiveram lá, fizeram a palestra, e a Leda me convidou, me incluiu. E eu sempre coloco uma frase. Aí ela pediu: coloca a frase. Eu falei: não vou colocar a minha. Essa frase é: viver e não ter a vergonha de ser feliz. Olha, é assim. Gonzaguinha. É bem né, profunda, essa simples Não e é, densa, porque né? o ser feliz não é você ter o melhor carro, né, Não. ter a melhor casa, é você gostar de você, né? É você se Sim. sentir feliz com o que você é. Aceitar, né? Aceitar, o que você é, o que exatamente. você tem, né? Não, e se enriquecer através de conhecimento. Ou seja, do texto, ou seja, da música, né? Porque a música, nossa. E hoje em dia tem bastante em redes sociais, por exemplo, de pessoas que pregam já quase como eu diria assim, quase uma faculdade, uma universidade já quase como algo descartável, desnecessário, né? Você já chegou a ver isso? Já. E tem uma... Bom, já deixou bem claro aqui sua opinião sobre isso, né? Que... Não exatamente. Eu vou usar um termo que o meu marido usa, que ele é muito engraçado, porque ele estima profundamente a prova do militar, porque realmente são provas muito difíceis, Muito né? difícil. Então ele fala assim comigo: existe a prova do pré-militar e existe a prova do neném. Ele fala assim de brincadeira, né? Mas o que acontece é o seguinte: não é que você tenha que parar
Não, sabe? Eu não quero, eu quero ficar aqui e tal. Não. Está dentro de você, você se vencer o tempo inteiro. Você não tem que vencer o outro. A disputa Você é contra você, gostar né? do Com que você. do que você está querendo fazer e tal. Um grande exemplo disso, Thiago, eu vou até colocar uma coisa que talvez ela não gostasse, mas a minha filha, ela era assim a bailarina, né? Certo. A irmã dos meninos, né? E nós tínhamos uma ilha lá na Barra da Tijuca, onde o pessoal dançava lambada, né? E ela era destacadíssima, assim, ela chegou a dançar, inclusive, com o pessoal do Só para Contrariar. Nossa, que legal. Não, mas olha, incrível, olha só Aham. a coisa incrível. Ela fez prova, né? Ela é designer gráfico, né? Sempre desenhou super bem e tal. Ela fez prova para a PUC, foi lá uma das primeiras colocadas e tal. Só que, numa dessas vezes que ela estava dançando, né, lá na ilha, surgiu um casal de espanhóis e eles perguntaram se poderiam contratá-la para ela ir dançar na Espanha. Mas, E aí chega ela 2 horas da manhã, me acorda, mãe, acorda, digo, o que que houve? Me convidaram para ir para a Espanha. Peraí, vamos levantar, vamos fazer um café, peraí, calma. deixa eu assimilar isso aí. Não, resultado, ela foi. Ela foi. Foi. Você nunca foi de prender, assim, então, né? Olha, ela foi, um mês logo depois eu e mamãe fomos, Ah, vimos que estava tudo bem. O casal, inclusive, eles eram extremamente rigorosos, eles tá. estavam alocados num apartamento de 4 quartos, né? Eles iam sempre com os meninos, não deixavam soltos, Sim, não. sim. Mas nós fomos, vimos que estava tudo bem. Ela voltou, concluiu a faculdade, que ela foi sem concluir, né? Aham. E depois foi convidada novamente, voltou, ficou mais um tempinho e tal. Aí depois ela falou, mãe, eu vou ficar aqui e vou fazer um mestrado, né? Resultado da história, fez o mestrado, fez o doutorado, está fazendo pós-doutorado Tudo lá. e é coordenadora de uma universidade grande na Espanha, a UNIR, professora e coordenadora. Quer dizer, você pensa que vai terminar alguma coisa? Não, você vai continuar, né? Olha só, veja Continua. bem, eu não reiniciei, eu Exato. estou me redescobrindo. Você sabe por que foi editado o livro? Porque Não. eu dei para a Michele, que é a editora, né, poemas e contos, inclusive tinha um conto até, foi um conto premiado uma vez, e ela leu e tal, só que eu mostrei um livrinho meu que estava velho, sabe? Eu só tinha 2 livros. E ela falou, por que você não reedita? Aí o marido leu o livro e gravou uma avaliação, e eu fiquei encantada com a avaliação dele. Sabe? Nossa. Ele escreve também, ele é professor da UEL, né? E aí eu falei, bom, então vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer, deixa o outro para depois, daqui a pouco. Reescreveu e... Não, Que são bacana. coisas que nós va- vamos juntando, né? Você já escreveu letra ou compôs letra de música? Olha, brincando. Brincando. Já, Já teve... brincando. Mas não nada assim que fosse uma coisa com seriedade e tal, não. Entendi. Deve sair umas letras bem profundas, né? Não, mas é porque eu acho que eu não seria uma boa compositora musical. Musical. Então você tem que ter um bom parceiro Enquanto para você- poder encaixar, né, o seu texto, a sua letra, né? Que nem o Raul Seixas com o Paulo Coelho. Já que você conheceu o Paulo Coelho. É. Não, e o Paulo Coelho, eu acho interessante, sabe o que que é? Eu tenho, lógico, né, eu tenho amigos que são escritores. Eu tenho um amigo lá em Belo Horizonte, que a esposa dele é professora também. Ele já ganhou prêmios literários, né? E toda vez que eu falava no Paulo Coelho, eles, o Paulo Coelho. Inclusive aconteceu aqui no Clube do Livro, que eu fui a uma apresentação e deram uma pichadinha no Paulo Coelho. E eu não quis falar absolutamente nada, mas primeiro, o que eu conheci do Paulo no dia a dia, ele é uma pessoa resistente,
resiliente, sabe? Ele passou por muita dificuldade, muita, não foi pouca coisa não. E ele superou, nunca vi Paulo falar mal De de ninguém. ninguém, sabe? Ele é uma Sim. pessoa, assim, realmente muito aberto, sabe? Uma pessoa e uma coisa que eu acredito, o texto dele é um texto fácil, é um texto que encanta. Sim. Então, você pode aprender a gostar de ler, depois você pode escolher. Você pode começar a escolher outros autores, não é? Autores mais clássicos. Sim. Então, além, né, em cima disso aí, é gostar, é aprender, é facilitar, né? E eu acho que o texto dele faz isso. O texto É, dele é de fácil compreensão, é, né? é, é. Isso ajuda bastante. Eu tô lendo um livro agora que pra mim tá difícil, É. dos Sérgio Buarque de Holanda, Ah, Raízes do deu Brasil. certo. Eu tô assim, não tô com dificuldade em entender, mas tenho que ler com bastante atenção, porque a linguagem que ele usa ali, para mim, né, pro meu nível, às vezes eu preciso reler o capítulo. É, mas é tudo. Eu acho que tudo é uma briga, uma luta, É, mas né? assim, eu Eu quero acho. fazer entender, então não É, importa se eu demorar 1 mês, 2 meses para mim ler, mas se eu entender, é o que é assim que eu acho que, né, a gente vai pegando gosto, né. é. E E existe uma coisa na literatura também, Tiago, que é interessante. Você pode, de repente, pegar um texto e dar para 3 ou 4 pessoas. Se esse texto for um texto mais ou menos recôndito, fechado e tal, cada um deles vai entender de uma de uma forma forma. é, Cada um deles vai entender conforme a sua experiência, a sua sensibilidade, né. isso que é legal, né. Pois é, eu acho que a arte não é igual para todos, É verdade. não é? E colocando música um pouco nessa conversa, no que você Uhum. escreve, Denise, tem musicalidade na no na sua ação de escrever? Olha, não na ação propriamente dita, Certo, tá, mas eu só vivo ouvindo música. É legal. muito. Uma das coisas que eu estou vivendo praticamente o tempo todo com a minha mãe para acompanhá-la, né. E o meu apartamento é aqui na Gleba, perto dos meninos. Uma das coisas que eu faço quando chego no apartamento é colocar A música que você os fala. os sons que eu gosto, né, Sim, e isso me faz grande, me faz bem e me faz escrever, me dá vontade de te escrever, me inspira, inspira. que A legal, música, realmente a música. Eu não acredito na vida, no mundo, sem música, Tiago. fantástico. Não acredito. Você É, já imaginou isso? Não tem não, um não, som, nada, não existe. não existe, faz parte da humanidade, né. É. Eu confesso a você que eu não gosto de funk, não gosto de música batida. Quando é uma coisa inclusive que eu faço muito, se eu passo numa rua e tem uma loja tocando, pode ter a coisa mais interessante lá dentro, eu não entro. Você Porque tá eu com não me aqueles sinto não, alto-falante eu não me sinto batendo. bem, não, a minha cabeça não fica bem para essas coisas, sabe. Eu tenho que gostar daquilo. Aí você diz: "Você não gosta de rock?" "Nossa, gosto Gosto. muitíssimo", né. Mas rock bom, Rock né. bom. Exatamente. Nada. Vai afinando, né, o É. gosto e tal. Eu tenho um neto que ele implica um pouquinho comigo, porque quando eu vou lá à casa dele, ele pega bota muita música daqui, né. Muita música, assim, bem. Não sei como é que eu posso te dizer. Bom, aí eu digo: "Olha, eu amo Renato Teixeira, eu amo Almir Sater", Ah, sabe. Então, eu não gosto da música sertaneja repetitiva, né, ou então gritada e tal, não é isso, a música não é assim, né, a música é gostosa, é suavidade, né. sim. Você E eu acho que tem muito a ver até com o ânimo, né, e a postura ali da pessoa, se você entra num até teve um rapaz que falou isso aqui no episódio, o que interfere no seu
no seu ânimo, né? Se você ouve muito agitado, desconexo, de repente você fica mais, né? Agora, se você ouve uma música, um clássico e tal, você consegue pensar melhor, né? E tal, né? Uma música boa, com É. qualidade, Não, e eu gosto se de sente melhor, né? gosto praticamente de todo tipo de música. Você vê o Mark Aham. Knopfler, né, nossa, as experiências que a gente tem, né, de ver músicos, né, que são extraordinários, né, Sim, sim. e pessoas antigas, né. Eu conheço uma cantora que pouca gente agora, os jovens, não conhece, mas nós tínhamos as cantoras do rádio, né, não sei se você lembra disso, né, que era a Dalva de Oliveira, né, a Elimin como é que era? Faltou meu nome Nossa, agora. Emilinha, Emilinha, Emilinha. Helena de Lima, que eu cheguei a conhecer, inclusive na Casa dos Artistas lá no Rio, no né. Rio. Ela cantou comigo, imagina. Olha só. Eu Que fui es visitar, levar eu fazia muito isso na minha escola. Eu procurava levar meus alunos para eles conhecerem outros mundos. Então, lá, a Casa dos Artistas é um lugar onde você tem pessoas que foram extraordinárias para os outros e agora estão ali vivendo, né. E uma entendo. delas foi a Helena de Lima, cantando barbaramente ainda, mas morando ali num lugar bom, se alimentando bem, direitinho e tal, né. Uhum. Esse tipo de coisa, né. Mas eu conheci através da minha filha lá na Espanha, que ela tem 3 filhos, essa cantora extraordinária. Uma menina está aqui com ela, eles moram em Copacabana, e os 2 meninos moram lá, são cantores também. É a Ellen de Lima. Muito pouca gente conhece, Sim, mas ela é extraordinária. eu vou procurar. É. Ellen de Ela é Lima. muito interessante, porque já está senhorinha, né, e tal, Aham. mas ela faz show com os meninos, com os filhos. Olha que legal. E lá na Espanha ela é bem aceita, sabe, Sim, sim, porque realmente ela é, assim, uma pessoa extraordinária. que legal. Eh, Denise, a gente está chegando Ao final. ao final do nosso episódio e queria que você falasse aqui, né, vou ler uma pergunta pra fazer. Como que você enxerga a arte, música, literatura, em um mundo hoje que está tão acelerado, né? Como que você vê esse encaixe, se existe encaixe, né? Olha, eu acho que as pessoas estão brigando pela arte, né, porque você vê, assim, um Chico Buarque, né, já com mais idade, né, você vê pessoal daquela época, né, pessoas que já morreram também, como a Gal Costa, né. Sim. Eu sou apaixonada pela Maria Bethânia, apaixonada. Aconteceu um episódio comigo até interessante, porque eu não gostava muito do Roberto Carlos. É, É, do rei. assim, das músicas, do jeito de cantar e tal. E aí me deram, eu acho que foi de propósito, uma amiga me deu na época, né, um LP, né, que se chamava LP, da Maria Bethânia, que cantava só músicas do Roberto Carlos, de autoria do Roberto e do Olha, Erasmo, e eu fiquei apaixonada pelas músicas. você ouviu, então Interessante, né, interessantíssimo, sim, interessante. sim. Então, eu acho que a gente não pode desistir. Legal, Tem que haver maravilha. tem que haver insistência, tem que, levar pessoas que não gostam muito ou que não conhecem para Apresentar apresentar, mais, né. né. Eu acho que é importante, é bem importante. Legal. E se você pudesse deixar uma mensagem para quem quer viver da arte, pela música, pela escrita, enfim, pela educação, qual seria? Olha, eu acho que eu vou me repetir. É, não dese Eu acho que a gente não pode desistir. Eu estou dizendo isso porque, de uma certa maneira, eu estou me pondo nessa posição, entendeu, Tiago? sim, É como eu estivesse fazendo um recomeço, sabe? Você vê, um livro que foi lançado em 96, que foi um sucesso e tal, eu relancei o livro numa noite que eu considerei, assim, memorável, né, com pessoas extraordinárias, inclusive um amigo meu querido, né, um autor também, né, que foi, e
sempre gostei muitíssimo dele. Então, eu acho que a gente não pode desistir nem ficar olhando para trás, sabe? Acho que você tem que olhar, mirar, né, um objetivo. Se você tem uma profissão e a sua profissão é muito distante da arte ou da música, dedique um tempo para isso. Entendi. Ouça a música, vá ao teatro, né? Se você não tiver aptidão, né, para ser músico, para tocar algum instrumento, mas faça isso. Eu estou falando isso, inclusive, e me liguei agora muito. O meu marido, ele é matemático, físico e dá aula de cálculo. Ele tem 3 teclados. Olha aqui. Na sala dele. Sim. Ele não sabe identificar as notas. Ele só sabe pelas letrinhas. E ele ama a música. Ele senta no teclado e você fica assim, impressionado. Ele Como toca. é que toca? Como é que você pode tocar tanto? Ele toca através da cifra e pelo ouvido. É extraordinário. Olha só, sim. Para concluir, eu vou, daqui a 2 dias, ver minha neta. A Valentina tem 11 anos e ela está no 5º ano adulto lá de piano. Nossa. Já está fazendo... eu acho muito lindo porque ela não tem vergonha. Ela sobe, reverencia as pessoas e toca maravilhosamente, sabe? Então, eu acho que é ir para frente. Eu acho que... hoje eu falei com uma pessoa, né? Porque eu falei, olha, eu fiz 75 anos. Eu nunca me imaginei fazendo 75 anos. Quando eu cheguei a 50, eu já achei que estava muito. Mas eu estou vivendo um momento da minha vida de luz. Sim. E de lucidez. Sabe? Então, Sim. assim, podendo estar bem, né, no lugar onde eu estou, podendo estar com a minha mãe, né, já sem muitas condições, mas bem, né, ainda, sabendo dos meus filhos, né, que são queridos, são amados no lugar onde eles vivem, né? E, de uma certa maneira, aquilo que eu falei para você inicialmente, Londrina foi uma surpresa para mim. Está sendo. Surpresa positiva. Muito positiva. Que em relação principalmente às pessoas, aos seres que eu tenho encontrado. Os seres humanos que eu tenho encontrado. Que maravilha. Isso é muito bom, isso né? É uma grande surpresa, viu? Para mim. Porque eu vim a Londrina muito raramente, muito rapidamente. Os meninos me levavam a jantar num lugar ou a casa deles e tal. E eu não conhecia a cidade. Agora você está... Agora eu estou começando a conhecer a cidade e gostando imensamente das pessoas, né? Isso é muito bom. Legal. Ô, Denise, mais uma. Como que você espera inspirar a próxima geração de educadores e artistas? Olha, não é fácil. Olha, o grande exemplo disso para mim, Thiago, foi a minha escola, sabe? Sim. Eu só tive na minha escola professores que eu admirava. Porque, infelizmente, com todas as dificuldades que as pessoas enfrentam, até de conhecimento, e as dificuldades, às vezes, das provas, né, para eles ascenderem algum posto, alguma coisa. Então, o pessoal fica assim, não, engenharia é muito difícil, medicina, então você é professor. Infelizmente, a cabeça das pessoas, às vezes, funciona dessa maneira. E nós não comentamos aqui, né, no Papo Musical, mas você me falou para mim que você passou em medicina, mas foi uma escolha sua, né? Seguir a carreira de professora, né? Na área a medicina era a escolha da minha mãe. Era da sua mãe. Acabamos que não falamos aqui, né? Então, até fiz uma pergunta que tem até conexão, né, com isso, que quem acompanhou esse episódio até o final quer a inspiração maior, né? De agora, pegar toda a sua Thiago, trajetória. Não sei se eu posso ainda falar um pouquinho, mas uma das situações, assim, porque eu acho que às vezes eu sou meio atriz na vida, sabe? Certo. Porque uma das situações que me fez desistir totalmente da medicina e amar profundamente a educação foi porque a primeira escola em que eu trabalhei, ela
ficava entre Campo Grande e Santa Cruz, era uma comunidade muito pobre. Aham. E com a correria que eu tinha de vida, né, Certo. quando eu chegava lá para dar aula às 3 horas da tarde, eu não tinha comido, eu não tinha almoçado e tal. E era uma turminha de terceiro ano, e ao lado, assim, tinha janelas e tinha rua, né, uma calçadinha para o pessoal passar. E um dos meninos, um dia, virou-se para mim e disse assim, um dia, 1 mês ou 2 meses depois que eu comecei a dar aula lá: "Professora, a senhora almoça? A senhora come?" Aí eu falei para ele: "Meu filho, eu não estou conseguindo, realmente está difícil, está meio Certo. complicado, né, mas está tudo bem." No dia seguinte, Tiago, o que apareceu de prato de comida, Nossa. prato fundo, com a comidinha, com outro prato em cima, amarradinho ali com Na simplicidade, mas... 10, 12, 15, sei lá quanto, Olha que que todo mundo na coisa. escola comeu e tal. Eu fui para casa aquele dia, quando eu peguei o trem para voltar para casa, pensando, eu falei: "Meu Deus, né, como é que sentimento, né, eu tenho tão pouco, mas eu posso dividir, né, É, eu tenho tão pouco, mas ela merece que eu divida", sabe. sim. Então eu pensei muito nisso, eu falei: "Educação, eh, a pessoa pode ser médico, pode ser engenheiro, pode ser advogado, mas a formação de todos eles é feita pelo bom Pelo um professor." bom professor. Exatamente. O professor Passa primeiro. o professor realmente é a origem de tudo. Muito obrigado, Denise. Foi um grande prazer receber você aqui. E estar aqui para mim também. Obrigado mesmo. Acho que quem, né, chegou aqui vai se inspirar bastante com a sua história. Tomara que você me dê um retorno disso, vamos ver. E te espero lá na escola, depois que Com você voltar certeza, com da viagem, certeza. te Você espero lá na esteja Método certo. Musical. E que a gente, né, quem sabe, até no futuro a gente volta a bater um papo aqui de novo, já com você, estudando piano, relembrando tudo que tem parado aí por esse Vai tempo. ser, vai ser. Eu estou te dizendo que eu estou renascendo, então Mas vou renascer musicalmente também. contribuiu bastante aqui com o Ah, eu te nosso agradeço o episódio. convite, muito. Eu tive uma aula aqui, então muito obrigado, tá? Obrigada também. Pessoal, você que chegou até aqui, até o final desse episódio, eu quero te agradecer com muito carinho e mais uma vez te convidar para conhecer a Escola Método Musical. Se você tem vontade de cantar, aprender a tocar um instrumento, é lá que a gente vai oferecer aí as aulas, melhores aulas de Londrina. Muito obrigado, até a próxima.